Disse para onde iriam. Não sei bem, acho que para a região norte. Deixaram alguma coisa com vocês? Não, apenas uma cruz e alguns ensinamentos ditos por Jesus, que de tão belos, emocionaram todos nós. Está bem, ficarei aqui mais alguns dias, para nos reabastecer. Não temos muito, mas poderemos comprar algumas coisas. Não se preocupem. Se encontrarem este grupo de pessoas de que falei, diga a eles que serão sempre bem-vindos. A paz que eles trouxeram foi infinitamente maior do que qualquer momento da vida. Ouvindo isso, Longino agradeceu à guerreira e disse: Que a paz do Senhor permaneça com todos. Ele tocou em sua mão. A guerreira agradeceu e falou: Que assim seja louvado o teu Deus. 27. Novas conversas, novos planos. Naquela noite, que parecia longa, Longino mais uma vez pensava longe. O que ele quis dizer em carruagem me levar? E a questão de família universal, o que significaria? Bem, não sei, acho que o mestre quer indicar um caminho para mim. Javé era considerado um deus. Será que o Cristo era considerado um deus? Na antiga Roma, por certo, a maioria dos pregadores informavam a necessidade de adorar vários deuses. Veio da Mesopotâmia o hábito e a crença na necessidade de muitos deuses, mas em melhor futuro para a civilização, que crescia à margem do rio Eufrates. Naquela época já se tinha a necessidade de adorar vários deuses, mas também se tinha conhecimento de que certos povos antigos adoravam só um deus, como os judeus que inauguraram a civilização monoteísta. Digo esses fatos para elucidar que não só os judeus tinham esta noção, mas os antigos povos da Mesopotâmia também comungavam com esta crença, que foi diluída por eles após várias conquistas pelas raças dominadoras e politeístas. Diga-se as pequenas aldeias ao longo dos rios Tigre e Eufrates, berço de uma civilização complexa. Deixemos nossos personagens seguirem suas histórias que, de tão verdadeiras, poderão causar surpresa ao leitor desavisado do amor incondicional que o Cristo devota aos pecadores e necessitados. Sabe-se que é de tão grande sua afeição que ele devota várias horas por dia para ver e apoiar a evolução humana, até os dias de hoje. Senhor, veja. Longino está em uma espécie de transe, disse Eleonora a Amandu. Depressa, vamos acudi-lo. Aos poucos, Longino parecia voltar à realidade. O que estás sentindo? Perguntou Amandu. Nada. Sinto uma imensa paz no meu coração. Acho que dormi a noite toda, respondeu. Longino, sem perceber, ficou em transe mediúnico, contemplando as belezas das criações de Deus. Eram parques floridos e aves reluzentes que, em bandos alegres, voavam por cima de montes repletos de árvores belas. Em seu sonho mediúnico, percebeu que vários homens e mulheres haviam se transformado em criaturas claras e transparentes, que lhe convidavam a transformar as misérias e infelicidades. Acho que precisas te alimentar. É aquele mal-estar que te acomete, disse Amandu. Por certo, amigo. Acho que mais uma vez tenho visões de outro mundo. Já ouvi nossas sacerdotisas falarem sobre o futuro. Roma sempre tem boas orientações. Talvez elas possam dizer o que sentes. Completou Amandu. Só sei que Nória informou que poderemos partir em breve. Ela queria nos levar de volta hoje, mas temo que precisemos nos reabastecer de água e outros alimentos. A nossa navegação poderá ser longa e penosa. Viemos em sentido contrário e nos deparamos com estas regiões inóspitas. Eleonora reforçou a situação. Pediremos a ela que nos ensine o caminho de volta. Sinto que meus conhecimentos não são tão avançados. Pediremos um melhor direcionamento. Está tudo acertado. Assim que estivermos prontos, partiremos,
procurarei novas evidências da passagem de Maria, João e outros para ter certeza que rumo eles tomaram. Por que insiste nisso? Perguntou Amandu. Sabe que estas pessoas já podem ter morrido. Não creio. Se eu, um pobre e sofredor soldado, tenho tido visões do Cristo, imaginem seus parentes e amigos. A minha esperança é pedir perdão à sua mãe, Maria, que de tanto choro e súplicas, no dia de sua morte trouxe-nos a uma compaixão de um ser humano. Não esqueço estas cenas. Longino, atordoado pelo seu passado, vivendo um presente tumultuado, tinha a missão de encontrar quem governava Roma e seus territórios. Precisava passar uma informação, guardada por ele que só após o seu destinatário saber, poderia ficar em paz. Ao mesmo tempo, ao saber das verdades sobre Arimateia e seu grupo, despertou em Longino a necessidade de obter o perdão da mãe de Jesus. Isto poderia tirar um peso enorme de sua consciência. Bem, pelo menos era isto que ele imaginava. Sua família agora era o universo. Dito estas palavras, deixe os leitores acompanharem as próximas cenas deste episódio. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 28. Pistas de Maria. Amandu ficou surpreso com as colocações de Eleonor a respeito de navegação. Pronto, estaremos perdidos novamente sem a ajuda desta guerreira. A nenhum lugar chegaremos. Não seja pessimista, pediremos coordenadas para chegar a Roma. Sabemos que nosso império é cheio de inimigos e, certamente, sabem como chegar lá. Veja Eleonora, uma descendente dos bárbaros alojada em uma ilha-prisão romana, sabia como seduzir e conseguir seus objetivos. Até uma embarcação e um rumo, sonha apreciar e dominar. Verdade, Longino, mas não podemos ficar acreditando que Nória nos dirá tudo. Ela é uma guerreira descendente de celtas, povo místico e cheio de truques. Roma odeia seus descendentes. É bem verdade, mas em quem acreditar? Indagou Longino. Espero logo receber a liberdade de seguir com isto, mas antes pretendo explorar um pouco estas terras. Talvez encontre algum vestígio de Maria e seus acompanhantes por aqui. Não podemos demorar, vai que esta guerreira mude de ideia e nos deixe presos aqui. Sim, sei disso, é por isso que devemos nos alertar e preparar para, assim que tudo estiver pronto, partirmos com toda a presteza. Terminada a conversa, Longino foi em direção à floresta e encontrou outras pessoas ligadas à Nória. Por favor, onde encontro lenha para a fogueira? O grupo indicou um vale próximo para seu intuito. O que Longino queria era ver se encontrava vestígios da família do mestre. Achava, por ser uma área de cultivo e fabricação de ferramentas, que seria fácil conseguir alguma informação. Os bretões eram fortes e desconfiados. Longino não sabia como abordar esses habitantes até conseguir ouvir uma canção ao longe. Pareciam uns versos de adoração. Parou no caminho e ficou a ouvir toda a melodia. Tinha a letra que todo cristão costuma recitar. Ave, ave e assim por diante, não entendi o resto dos louvores. Fixou seu olhar e viu um grupo de bretões colhendo frutas de árvores próximas. Ele se aproximou e complementou o cântico. Ave, Senhor, ave, ave. Ao perceberem o intruso, o mais velho e forte veio falar com Longino. O que quer aqui? És um estranho. Volta de onde veio e não retornes mais. Longino olhou e falou. Perdoe-me, é que procuro por isto aqui, disse mostrando a cruz de madeira. Aron olhou e perguntou. Onde conseguiste? O que fazes com esta peça? Não te pertence? Sim, é minha e procuro os seguidores de Cristo, nosso Senhor. Ele olhou a réplica de madeira e disse. Somos discípulos de Jesus, não aceitamos outro credo. Que bom,
Então posso contar com vocês. Fiquei perdido aqui próximo, mas acho que podes me ajudar. O que desejas? Perguntou Harol. Quero localizar a família do mestre. Vem, quero mostrar-te algo, pediu o bretão. Ao caminharem por mais de uma hora, chegaram a um pé de figueira e Harol indicou. Esta árvore era seca e quando eles passaram, ela começou a dar frutos. Acredite o que digo. Eles têm poderes. O que mais? Ficaram aqui por mais de um ano. Aquela casa era onde dormiam. Longino havia percebido uma pequena construção e perguntou. Quem vivia com eles? Apenas um pequeno grupo de nativos ajudavam a coletar lenha e fazer algumas comidas. Posso falar com eles? Claro, mas não sei se querem falar. Deixe-me tentar, tenho como achá-los. Desta forma, Harol levou Longino para conhecer uma pequena e humilde casa, provável local onde Maria e seus companheiros teriam ficado por um tempo. Longino entrou no local sem janela e viu um pequeno vaso de água encostado a uma parede. Nada parecia um local de preces e orações. Ele olhou novamente e percebeu que havia uma pedra em um canto e uns dizeres gravados nela. Era hebraico, tinha certeza, já vira vários deles em Jerusalém. Embaixo tinha uma vasilha enterrada. Ao tocá-la percebeu um pergaminho no interior. Tirou o objeto de lá e foi tentar decifrar. 29. A descoberta dos destinos. Yosef Kimpar, as leis de Moisés, segundo o que estava escrito no pergaminho. Longino percebeu que havia outras inscrições no lado oposto ao que estava escrito, que significava: oração a Jesus. Mestre de total benevolência, sabes que nós, os teus seguidores, temos muito a te dever. Devemos mais amor e compaixão ao próximo, mais solidariedade e honradez. Temos mais malícias para extinguir. Queremos, com isso, ser fiéis aos teus preceitos, às tuas palavras e ao teu amor infinito para com todos nós. Não ficamos parados. Por ti declaramos segui-lo em todos os teus ensinamentos. Queríamos estar contigo, mas temos que continuar nossa caminhada. A tua família clama por perdão dos pecados e dos pecadores. Temo que não seja ouvido pelos homens. Glória aos céus que deixaram-nos seguir os ensinamentos da palavra do Senhor. Nós guardaremos para sempre. Da tua mãe, Maria. Com estas palavras gravadas no fundo esquerdo do pergaminho, Longino teve certeza de que se tratava de uma oração ao Divino Mestre. Porque Maria a abandonou. Nesse instante, Nória apareceu acompanhada de Amandu. Perdeste o rumo? Indagou a guerreira. Não, vim ver se tinha algo a resgatar. Já te falei, a família do Cristo partiu após mais de um ano no nosso convívio, mas não deixaram nenhum legado, apenas uns seguidores. Agora eles tentam nos domar com suas histórias de perdão e cura. Respeitam ele. Eu sinto, respondeu Longino. Certamente, eles trouxeram para nós palavras de consolo e conforto. Digo até que queriam nos agradar fortalecendo as nossas relações com o divino, mas nossas divindades são mais fortes e guerreiras. Nós precisamos sobreviver e aqui o mais ágil é o vitorioso. Amandu pensou na colocação de Nória. Esperem. Acho que este não é o ponto. Está certo que eles vieram de Jerusalém e deixaram um legado aqui, falou Longino. Mas o que precisamos entender é o que o atraiu até aqui e por que ficaram tanto tempo. Vejamos o que descobrimos até agora. Um jarro, uma palheta de barro e um pergaminho. Temos que descobrir outras coisas. Continuou. Se quiser ir embora, garanto que posso indicar um melhor rumo em direção a Roma, comentou a guerreira. Mas não poderão demorar mais. Logo surgirão outros visigodos, que não toleram vocês e não poderemos fazer nada.
O Mestre Jesus nos ensinou, por suas palavras, que vale mais um amigo morto com seus ideais do que um visionário cheio de rancor e ódio. Fiquemos, portanto, com a primeira opção. Não entendi a tua colocação, respondeu Longino. A verdade é que os mortos são pessoas com ideias consolidadas na virtude e amor ao próximo. Isso é o que dizíamos para não sermos perseguidos por outros grupos. Ah! Entendi. Pelo menos achei que o mestre não seria capaz de dizer coisas sem esperança. Deixe-me avaliar, falou Longino. Se eles foram embora, há alguns anos, temo que já estejam nas mãos de alguns opositores, pois não ouvimos mais falar desta família. Aí é que te enganas, foram embora com um dos homens mais ricos de nossa seara. Chamava-se Orinesto e sua fortuna era incalculável. Provavelmente estão vivendo com nova identidade. Quando saíram daqui já tinham outros nomes, como Maria que era chamada de Sará por seus companheiros. Então é isso. Aqui foi um ponto de disfarce, um local para novas estratégias e novos rumos. Talvez alguém possa nos dizer algo sobre o local de destino da família de Jesus. Temos um ancião com o qual Maria sempre era vista nas redondezas. Chama-se Turó, o idealizador. Talvez possa dizer-lhes algo. Vamos vê-lo o quanto antes. Longino e Amandu foram acompanhando Nora e Arol para uma breve entrevista com este ancião. Logo que chegaram foram recebidos por ele, que interrogou. Por que estão aqui? Não veem que não tenho forças? Desculpe-nos, mas precisamos de uma informação. Lembre de Sará e seus amigos. Claro, a mãe de Jesus, o Salvador, respondeu o ancião. Digo que sabe do destino deles. Oh! Já faz algum tempo, mas temo que a revelação possa prejudicar os destinos. Não faremos nada, disse Longino. Somos amigos do Mestre Jesus. Receio pela vida deles. Não é só isto que deseja, falou o velho. Queres pedir perdão pelas tuas culpas? Mas sabes que já foste perdoado por ele, o divino. Ao ouvir isto, Longino chorou de emoção. 30. A divina surpresa. Sem dúvida, Turó sabia perfeitamente o que Longino tinha a dever. Sabes, um dia de sol, enquanto caminhava nas proximidades de um lago enriquecido por plantas e perfumes naturais, a senhora mãe do mestre me contou todo o drama de seu filho, disse todos os detalhes, desde o crescimento até quando foi executado por soldados romanos, que não aceitavam suas diretrizes, tudo a mando do clero judaico. Bem, faz muito tempo e o que importa é que seu filho Jesus seguia em seu reino de glória e paz. O que ela disse mais? Para onde foram? Perguntou o soldado Longino. Bem, para a tua glória eles voltaram a Roma. O quê? Roma? Não acredito. E o que iriam fazer lá? Disseram que pretendiam apaziguar as almas em sofrimento. Não é possível, eles estavam em fuga. Sim, mas tinham uma missão final, antes de fugir de vez da Palestina para outro lugar. O que eles lhe falaram mais? Perguntou Longino. Que viriam outros atrás deles, mas que não deveriam causar medo. Acredito que sejam vocês. O que poderia causar medo? Somos de paz, apesar de romanos. Tenho a impressão de que, por serem necessitados das verdades do Mestre, serão guiados para uma vida mais elevada. Está bem, o que poderemos fazer, visto que não temos nada para procurar, nem como começar? Temo que terão problemas pela frente, mas terão também sucessos. Diga, velho, o que é para eles fazerem? Insistiu Nória. Primeiro, tomem o seu rumo e, depois de chegarem aos seus destinos, procurem uma mulher de nome Carina. Ela vai mostrar-lhes o real caminho para encontrar a família de Jesus. Quem garante que falas a verdade?
Interrogou Nória. Sabes que sou recluso e não temo mais pela vida. Sou consciente do que falo, até porque me foi dito o que deveria realizar quando este dia chegasse. Portanto, eis o último recado que posso revelar, informou o velho. Nossa! Que coisa mais cheia de mistério, comentou Nória. Ah! Tem mais uma coisa. Nória tem que acompanhar este grupo, na volta para casa, pois eles precisam de ti, tu terás a chance de aprender com eles. Velho, o que dizes? Sabes que sou defensora do meu reino. O teu reino não é o daqui e, sim, com os irmãos encaminhada, respondeu o ancião. Pensativos, os questionadores voltam para o local de início das buscas, a cabana em volta de mistérios. Deixemos os vasos na casa, isto configurará que não queremos mexer em algo sagrado, comentou Longino. E assim, fora feito, à exceção do pergaminho velho e maltratado. Muito bem, então, vamos partir? Perguntou Amandu. Claro, vou com vocês, respondeu a guerreira. Já que o ancião falou dessa maneira, terei que fazer o que ele disse. Não me restará nada. Assim o grupo, acrescido de Nória, tomou rumo para o litoral, prontos para seguir viagem. A guerreira sabia navegar na direção certa e com os remadores demandariam cerca de 10 dias e 10 noites para chegar a um ponto próximo da costa italiana. Dali, levariam mais alguns dias de caminhada até a cidade almejada. Tudo, contando com tempestades e maresias, levaria quase um mês de aventura. Era o que estavam pensando, mas os planos da espiritualidade amiga eram mais ágeis, pois Longino não poderia demorar mais porque o tempo estava se esgotando para ele. Foi quando, em uma tarde ensolarada, o novo grupo partiu em direção correta para que, ao sabor das ondas e dos bons ventos, tudo ficasse no rumo certo. Nória, qual o rumo a tomar? Perguntou Amandu. Sigam os ventos que sopram do sul, chegaremos a uma pequena ilha em pouco tempo. Dali para o noroeste, pôr do sol, seguiremos sempre uma estrela ao fundo de uma cruz. Este é o nosso rumo. Eleonora percebeu que a nova tripulante conhecia melhor as coordenadas a tomar. Ela fez, justamente, o oposto, daí chegaram tão perto de outras paragens contra Roma. Ao terceiro dia, os remadores estavam exaustos e com fome. Não aguentamos mais, disse Longino. Não reclamem, pensem que em breve estarão chegando em casa. Casa? Não temos nenhuma, somos aventureiros e guerreiros romanos. Gratidão a você, que compartilha, que deixa o seu gostei, e o seu comentário nos vídeos. O seu apoio é o meu maior incentivo. 31. No rumo de Roma. Na noite em que haviam partido em direção a Roma, Longino pensou nas palavras do ancião que dizia que ele já havia sido perdoado pelas suas falhas. Estava claro que alguém sabia tudo o que havia acontecido nos momentos finais de Jesus e é claro que alguém do outro lado da vida estava ajudando a cumprirem a missão de revelação para César das verdades que Cristo lhe confiara. Pensou em sua família, que deixara ainda jovem nas montanhas próximas de Roma, em seus amigos de infância e, claro, na mulher que amara na Judéia. Como ela estaria agora? Imaginou. Bem, enquanto as ondas deixavam para trás as costas da Bretanha, o grupo resolveu cantar canções de alegria, que dizem uma esperança de vida, porém nada se comparou a uma melodia entoada por Eleonora, que do fundo de seu coração cantou. Senhor da vida, da morte, dos céus. Não traga a chuva, mas traga a glória do mel. Se achar que temos dor é porque somos devedor, se achar que temos dó é porque temos amor, se achar que somos fortes é porque cremos em ti, se pensar que vais nos ajudar é com o teu amor que vamos sentir glória, glória e glória no Senhor. Ao final da canção, todos se entreolharam e Longino disse: Isto é uma melodia cristã. É certo,
Meus pais eram descendentes distantes dos judeus e eu aprendi a respeitar todas as crenças. Belo, Eleonora, falou um Amando surpreso. Remy, disse Nória. Estamos distantes de nosso destino. O grupo continuou cantando canções diversas, de bárbaros, cristãos, bretões e folclóricas, que diziam de deuses e feras do mar, muito apropriadas para o momento. Durante o dia, descansavam. Mas Eleonora, junto com Nória, mantinham a embarcação no rumo certo, seguindo o sol, e já no quarto dia houve um breve comentário de Amando a respeito do que fazer quando o grupo desembarcar em Ostia, o porto próximo de Roma. Diremos que somos das ilhas da Grécia e que levamos coisas para vender. Mas o quê? Não trouxemos nada, disse Longino. Trouxemos sim, respondeu Nória, e ela levantou uns sacos próximo dos seus pés. São sementes de arvoredos frutíferos que, certamente, não existem naquele lugar. Interessante, mas quem vai querer isto? Perguntou Amandu. Não sabes que a corte do imperador é ávida por frutas exóticas e que pagam alto preço por isso? Certamente os soldados não sabiam do comércio com outras partes do mundo. Está bem, vocês ficam com as desculpas e nós apenas as seguiremos. Terás que responder às perguntas, pois somos de regiões que Roma tenta conquistar. Aliás, vocês são soldados romanos. Bem, é verdade, mas agora somos vistos como fugitivos e temos que procurar o imperador para esclarecer tudo. Só assim podemos ser poupados. Então, fiquem com as dúvidas e nós seremos emboscados, principalmente por termos estas preciosidades. Amandu, elas têm razão, tens que responder a tudo, mesmo que sejamos reconhecidos. Era muito raro na época de Roma, alguém reconhecer um fugitivo, visto que muitos não tinham nenhum tipo de identificação. Somente alguns gregos mais ricos e certos judeus possuíam uma espécie de carta de apresentação, ou salvo-conduto, para aparentarem mais importância. O livre comércio era vigiado e cobrado com certa quantidade de mercadorias para os inspetores, tudo com o conhecimento da guarda, que se beneficiava com alta soma de contrabando, sem falar em escravos que eram negociados à luz do dia. Por exemplo, se eles viessem de outro continente, como o africano, seriam vendidos conforme a capacidade de zelo pessoal e educação, pois sabia-se se seriam bons em uma residência. Caso proviessem de regiões conturbadas com guerras, provavelmente eram negociadas para trabalhos forçados, como o carregamento de peso na construção civil e cavando áreas para procurar jazidas de mármore e pedras. As mulheres eram vendidas conforme sua aparência. Bem, este é um parêntese a respeito do convívio dos primeiros anos, após Cristo. É certo que alguns povos haviam começado a pensar em uma evolução mais fraterna, mas nada podia ser feito na grande maioria dos casos. Somente os nobres eram capazes de libertar seus colaboradores que, cansados de tantos anos servindo seus amos, eram retirados dos serviços pesados e dado uma liberdade como reconhecimento. Mesmo assim, não queriam se desvincular de seus patrões, que sempre os tratava com certo desprezo, porém não corriam risco de perecerem de fome. 32. Curas inexplicáveis. Nesta manhã, ainda em alto mar, cruzando o Mediterrâneo, avistaram ao longe outra embarcação de maior porte. Foram logo atraídas para próximo dela que trazia víveres de outros continentes. Era a embarcação que havia partido, há alguns anos, em outra direção e trazia as mercadorias com destino ao porto romano mais próximo. Seu capitão se chamava Ebras, que logo convidou o grupo a se juntar a eles, a não ser que quisessem navegar solitariamente. Eleonora prontamente aceitou o convite, mas pediu para que Longino, o mais velho do grupo, cuidasse de todos os detalhes para seguirem juntos. Amarraram a embarcação e pularam, com a permissão de Ebras, para o navio mercador. Senhores, temos mais alguns dias até chegar a Ostia.
Sugiro que comecem a se unir nos afazeres da embarcação, visto que nossos homens estão cansados e famintos. Não podemos usar a nossa carga para nos alimentar, já que não teremos mais o que negociar. A nossa sobrevivência depende de ração de peixe e água filtrada do mar. Longino imaginou que poderiam ceder algumas rações para eles. Pois bem, Hebras, temos alguns sacos de frutos secos e água potável. Se não for muito, poderemos pescar alguns peixes de superfície com a minha lança. Ele se referia à sua mal preparada lança que imitava uma lança romana, usada em batalhas duras e que os artesãos romanos sabiam fundir o metal com partes de madeira nobre da região. Longino e Amandu aproveitaram a calcária da região bretã e algum metal forjado por eles mesmos e criaram sua lança capaz de produzir danos a qualquer inimigo. Só não esperavam ter que caçar ou pescar com ela, pois poderiam se desprender as partes de metal nobre da madeira arranjada. Hebras não aguentava mais tantos dias de navegação e insistiu que o grupo de Eleonora se juntasse a eles, afinal estavam em melhores condições físicas que sua tripulação. Foi apresentado um velho, já doente, com secreções pustulosas na pele e Longino, ao perceber que se tratava de doença rara, insistiu. Este homem está muito doente, precisamos ajudá-lo. Longino, não faça isto, logo perceberão que tens algum tipo de bruxaria. Não se incomode, direi que temos algumas fórmulas de cura. Dê-me a água e um pouco de erva dos Alpes. Logo farei uma mistura, ele beberá uma parte dela e eu passarei o resto no corpo doente. Assim fora feito e, logo na manhã seguinte, o velho se levantou e falou. Sinto-me melhor, graças a este curandeiro. Não me chame assim, só quem cura são os deuses. Ouvindo isso, Hebras o chamou de lado e perguntou. Não sabes que esta erva é um pouco venenosa? Não tinha conhecimento, apenas sei que é usada para estes casos. Não raro, outro homem meu ficou doente há alguns meses. Dizia que sua pele ardia e que logo iria se alastrar para o resto do corpo. Nós o isolamos e ele teve uma morte rápida. Jogamos o corpo ao mar e prosseguimos viagem. Até agora perdi apenas 2 homens, mas temos vários doentes. Se os curar, dou uma parte das mercadorias, pois sabes que os portos romanos são cheios de cobradores que só deixam entrar se pagarem com certas mercadorias, e eu tenho uma delas. Longino pensou e disse. Bem que gostaria de ajudá-lo. Mostre-me esses doentes e verei o que posso fazer. Longino pediu para ver a paga para seus préstimos. Eram pedras de diversas cores e se destacava o rubi, muito apreciado pelos romanos. Havia também as opalas e os cristais brancos. A turvação dos olhos de um dos doentes foi o primeiro caso. Tragam um pouco de água, sal e mel, farei uma mistura. Hebras nunca vira curar alguém com receita tão simples. Para ele, Longino escondia algo, por isso pediu que os homens o vigiassem mais de perto. Pronto, disse Longino ao doente. Estás melhor, amanhã poderás ver a luz do dia e estarás curado. 33. Chegada ao porto. Todos se maravilharam com a cura dos doentes por Longino na embarcação de Hebras. Até o ferreiro mor do barco, que tinha uma fagulha nos olhos há vários anos, passou a enxergar. Isto é um feito, exclamou Hebras. Não, senhor, é tudo permissão dos deuses. Temos vários deuses e nunca conseguimos curas. Agora vens e realizas todos esses feitos, admirou-se o capitão. Na verdade é que... Longino foi interrompido por Amandu. É que ele conhece as fórmulas que os deuses deixaram. Não me diga, respondeu o capitão. Como conseguiste? Alguém influente do sacerdócio grego te ensinou? Bem, é que... Capitão, interrompeu Amandu. Ele já possuía alguns conhecimentos dos nossos cuidadores, nas batalhas romanas. Bem,
Não interessa, disse o capitão. Trato é trato. Aqui está a tua parte. Foram dadas cerca de 20 pedras preciosas a Longino. Eles olharam e agradeceram imensamente a bondade do capitão. Não há de que, afinal curaste meus homens. Eles viajarão novamente comigo, agora mais fortes e com auxílio das tuas fórmulas. O resto do dia foi de imensa alegria e contagiante festividade. Até Hebras sentiu-se rejubilado e feliz com tanta harmonia entre seus homens. Certamente, a bondade do capitão foi decisiva para que os seus homens obtivessem a cura. Ele sempre suplicava aos deuses a piedade e misericórdia para eles. Hebras não conhecera Jesus, mas um certo apóstolo de nome Tiago, surpreendentemente, tomou seu barco como condução de Ostia para um arquipélago próximo fazia anos. Dele ouviram histórias de um homem da Galileia que curava os moribundos com um toque de mãos. Suas palavras eram belas e reconfortantes. Então, todas as noites orava, em silêncio, pelos seus e suas vidas. Sofria ao ver seus homens sofrendo e dizia que se tivesse oportunidade, daria um pouco do que tinha aos mais necessitados. Ele ouviu as palavras de Cristo e guardou-as em seu coração. Não por acaso teve a graça de transportar em sua embarcação não um discípulo, mas um mártir das palavras de Cristo. Longino havia mudado e guardado a fé com toda a força de sua convicção. Colocara à prova suas habilidades e saiu-se bem com a ajuda do Mestre Jesus, que o acompanhava nesta trajetória de forma excessiva, para que lhe o ajudasse a transformar o mal em bem. Fiquemos nesta história de glória e louvor. As 20 pedras dadas por Hebras seriam decisivas para que o grupo conseguisse partir do porto romano em direção à cidade principal. Tudo parecia perfeito até o momento em que foram parados pelo navio guarda do Império Romano. Traziam ordem para confiscar tudo que fosse necessário para manter o Império em guerra com outros povos. O que desejam mais? Já dei tudo o que tínhamos. Não escondes mais nada? Perguntou o capitão romano. Não, nada mais nos resta, afinal foram anos de viagem até aqui. O porto de Ostia já estava próximo e o capitão deixou claro que aquela inspeção era uma contribuição para o Império. Claro, capitão, nós entendemos. O barco de inspeção de Roma partiu e deixou a embarcação de Hebras mais leve de tantos víveres que foram confiscados. O que faremos agora? Indagou o ferreiro. Rumaremos para o porto e tentaremos negociar o que nos resta. E estes viajantes? Serão levados para a terra e libertados para o seu destino final. Roma. Sim, senhor, respondeu o ferreiro. Assim, ao se aproximarem do porto, todos se despediram e Longino agradeceu a viagem. Obrigado, Hebras, não esqueceremos de sua ajuda. Peça aos seus deuses para nos tornar melhores. Só assim poderemos nos ajudar, mutuamente. Eram palavras que Tiago havia pronunciado antes de desembarcar no arquipélago. Certamente, disse Longino. Que Jesus, o Mestre, os proteja em sua navegação. Que ele lhe traga a paz no coração. Assim, o grupo de Longino se despediu da tripulação, todos alegres pelas bênçãos recebidas dos céus. 34. Os primeiros soldados romanos. Ao desembarcarem no porto de Ostia, Amando e seu grupo foram logo interceptados por soldados bem armados, que queriam saber sobre a procedência e o destino deles. Ah! Roma, o que irão fazer lá? Queremos ver parentes nossos. São romanos? Sim, de uma localidade próxima ao Vesúvio. Então és vesuviano e não romano? Sim, claro, mas sou do Estado romano, rebateu Amando. E estas mulheres, quem são? São nossas escravas e serviçais. Escravas? Desde quando um rei cidadão possui escravas?
meu pai deixou como herança. O soldado inspetor olhou profundamente nos olhos de Nora e disse: essa mulher é bem cuidada. Veja, tem até músculos bem definidos no braço. Ela carrega muitas coisas para nós. Serviria Roma, não queres nos doar? Nós a transformaremos em uma soldada de Roma. Nora, entendendo mal aqueles conceitos, falou: não me toque, tenho horror a homens do exército. Ora, veja, ela fala e tem sotaque bretão. É claro, desculpe, não te falei. Foi capturada quando criança das aldeias do norte bretão. Interessante. E esta outra mulher? Apontou para Eleonora. Bem, esta é minha futura esposa, respondeu Longino. Desculpe, mas ela não é muito nova. Aparentemente tens mais idade. Longino, aborrecido, respondeu. Soldado. Veja como fala. Tenho idade de ser seu pai. É claro, deixem-no passar e vamos ver o que aguentas. Longino, sentindo-se perdido com aquela proposta, resolveu se desculpar. Perdoe-me, não tenho modos na língua. Está bem, desta vez passa, mas só posso liberá-los se pagarem alguma coisa, pois temos que relatar tudo o que acontece e vocês me parecem suspeitos de serem contraventores. Amandu olha para Eleonora e retirou de sua bolsa uma pedra de opala. Vejam, falou o soldado inspetor. Eles têm pedras preciosas. O que mais vocês possuem? Somente esta pedra e um rubi. Imediatamente os soldados se reuniram em volta do grupo de Longino. Possuem mais? Não temos, já disse, falou Amandu. Está bem, mas deixem o que têm em suas bolsas. São sementes de árvores e nada mais. Então, estão liberados, ficamos com as 2 pedras, já nos basta. Assim, o grupo de Longino foi embora, seguindo para Roma. 35. No caminho para Roma. O grupo do soldado Longino caminhava em direção a Roma. Fazia algumas horas quando foram alertados por moradores próximos da estrada que havia homens encapuzados à procura de fortuna, assaltando todos que viam. Foram aconselhados a se abrigarem num refúgio próximo, onde contavam com a proteção de um grupo de moradores locais armados e prontos para defendê-los. Ora, Longino, não vê que isto são só boatos? Disse Amandu. Nunca passamos por uma situação desta. Sabemos que o Estado romano é forte e protege os seus cidadãos. Acho isto muito improvável. Eleonora, a mais jovem do grupo, disse. Não percamos tempo, prossigamos na estrada. Já era mais de meio-dia e todos estavam cansados com a caminhada e com fome quando surge um grupo de soldados à frente. Quem são vocês? Perguntou Arapones, o chefe do bando. Somos viajantes, apenas. Então, nos dê seus pertences, precisamos de tudo. Ao perceber que estavam sendo roubados, Longino interfere. Senhor, perdoe-me, mas tenho uma proposta a fazer. Cale-se, Longino, falou Amandu. Proposta, o que é isso? Não negocio com intrusos e mundanos. Joguem fora suas sacolas e roupas. Queremos ficar com tudo. Os assaltantes começaram a empurrar todos. Eram em número considerável e não tinham armas mais agressivas. Longino sacou um cordão e com um bastão, buscou uma pedra e acertou o chefe na cabeça. Ele caiu do cavalo e perdeu a consciência. Corram! Gritou Longino e todos partiram em disparada em direção aos aldeões que haviam se agrupado. Os demais salteadores acorreram ao chefe caído e desmaiado e, ao perceberem a rota de fuga, partiram em direção a Eleonora e aos demais. Corram! Corram! Eles estão vindo atrás de nós. Nesta correria,
Os fugitivos se esconderam em uma gruta próxima da floresta. Silêncio. Eles não nos encontrarão, ficaremos aqui até que tudo passe, disse Longino. Minutos se passaram e o grupo de ladrões não perceberam a gruta. Cristo. Estamos salvos, disse Longino. Nem tanto, certamente irão nos procurar mais. Duvido, eles são amadores, viu o chefe deles. Nem sequer tinha um corpo saudável. Deve estar com muita dor de cabeça, disse Nória. Certo, então façamos o seguinte. Assim que tudo estiver bem, retornaremos ao grupo de aldeões e passamos a noite com eles. Talvez estejamos mais protegidos. Todos concordaram e, aos poucos, o grupo foi se deslocando em direção ao povoado de Arocel, ainda próximo de Ostia. Andamos pouco e já tínhamos poucas provisões. Estes romanos nos param a todo instante para perguntar o que fazemos por aqui. São outros tempos. Reparou Emiliano, o encarregado da comunidade de Arocel. Simpático este lugar, falou Eleonora. Fiquem aqui, sabemos que um grupo de assaltantes está fazendo vários roubos nas proximidades e resolvemos nos juntar e aguardar. Querem algo a mais? Não, senhor, estamos em viagem a Roma e só pedimos que nos deixe ficar esta noite aqui. Ao ouvirem o pedido, o resto dos homens e mulheres repetiu. Não podem ficar aqui. Tememos que César os esteja procurando. Sou cidadão romano, disse Longino. Não poderão nos acusar de nada. Na verdade, sou descendente de nobres lutadores. Longino se referia à condição de soldado. Vejo que entendes de estratégias, disse Emiliano. Não tens condição de camponês, parece um soldado. Vejo que tens porte de militar. Bem, senhor, na verdade somos soldados de Roma e nos dirigimos a ela para sermos recebidos por César. Como? Soldados, heróis? Temos sorte de tê-los aqui. Existe um grupo de religiosos que está próximo de nós. Eles dizem ser discípulos de Cristo e capazes de trazer paz e saúde a todos nós. Os chamamos de cristinianos, pois acham que o Cristo vive em sua alma. Oram o dia todo e reclamam serem perseguidos. Imaginem, nós é que somos incapazes de adorar a um Deus e eles que são considerados discípulos de Cristo, os escolhidos, não é justo e nem digno, reclamou. 36. Longino confessa sua vida. O grupo de religiosos estava acampado perto da aldeia romana. Seus componentes estavam alojados em pequenas tendas e ao redor de uma fogueira. Eram 2 homens e uma mulher. Diziam-se seguidores de Cristo e pastores de almas. Como Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Dali o grupo que havia presenciado algumas preleções do Cristo, cruzava ao redor das cidades explicando a doutrina oral deixada pelo Mestre, de amor e caridade. Eram eles: Joaquim, Sérvulo e Edilza. A alguns metros de onde estavam, colocaram uma cruz de madeira e aguardavam os fiéis, todas as noites, para oferecer e revelar as palavras de Cristo. Amando convidou Longino e os demais para observar tal sermão. Vamos, Longino, tenho curiosidade. Assim, o grupo foi ao encontro dos cristinianos. Vejo que tens curiosidade em ver o que fazem, disse Longino. Sim, até porque és um seguidor deste Cristo, mas não vejo outra coisa a não ser fazer curas e milagres. És curandeiro, admitiu Amandu. Engana-te, Amandu, sou uma espécie de veículo. Na verdade, vejo que o sangue de Cristo fez com que algo acontecesse de diferente comigo. Meu toque de mãos ajuda pessoas doentes. Isto eu já percebi e venho percebendo que algo me diz que tenho que ir a Roma, não só para falar com César, mas para revelar algo a alguém ou ter revelado alguma coisa para mim. De certo,
estás cansado desta odisseia. Tens idade e não tens um futuro longo no exército, disse Amandu. Logo tens que procurar algo para fazer. Quem sabe viras criador de ovelhas ou carneiros. Disseste bem, estou envelhecendo, mas minha missão só começou. Sinto que tenho muito a doar. As pessoas são necessitadas de tudo, desde um almoço decente até palavras de consolo que estas poucas pessoas sabem dizer. Veja nós, estamos perdidos aqui, próximo de Ostia, e até agora só nos cobram impostos de viagem e nem sequer querem saber o que somos e o que fazemos na vida. Só querem nossas moedas e nossas roupas, temos que ajudar a mudar isso. A vida não é feita só de conquistas materiais, mas sim de conquistas humanas, de amor e compaixão. Longino olhou para Mandu e complementou. Veja novamente minhas mãos, elas reluzem de noite, se perceberes melhor, são frias e quentes ao mesmo tempo, não têm um padrão detectável de temperatura. Quando oro para Jesus me ajudar, logo sinto uma compaixão intensa em meu ser e um raio de luz penetra no meu âmago. Sinto-me jovem e ao mesmo tempo velho de idade, o que não é condizente com minha vida em tempos antigos. Sinto que já vivi nestas terras antigamente. Meu nome era outro e vivia em situação precária. Logo vieram uns anjos me anunciar que viria um Senhor que traria muita paz aos homens. Eles me afirmaram isso. Logo que saíram, dei-me conta de que estavam sonhando, mas estas marcas ficaram na minha memória. Portanto, as palavras de Cristo que afirmavam que precisávamos nascer novamente para evoluir me despertou curiosidade e reflexão. Penso que a vida não está circunscrita a este momento. Se paro de respirar, logo meu corpo morre, mas meu espírito continua. Não sei de onde vêm essas ideias, mas são tão fortes que não sinto mais medo de morrer, mas sim prefiro viver cada vez mais as ideias de Cristo. Certos apóstolos já vagueiam pelos locais anunciando a boa nova. Longe das guerras, podemos incorporar este sentimento. Momentos de terror tomam conta de mim quando tenho que matar alguém, mas isto terei que levar para a minha morte. Longino ainda profetizou. Se vieres comigo, nesta caminhada, certamente terás a compaixão de Cristo, ele te ensinará a ser bom e eu prometo uma vida de amor e paixão, longe da vida terrena. Amandu olhou para Longino e respondeu. Certamente, tens uma ilustre resposta, mas veja, quero me casar com Antonielli, deixei um dito para ela. Logo que voltarmos serei seu discípulo na vida a dois, teremos filhos. Serei pai de família e meus irmãos mandarei chamar. Claro, só estava tentando deixá-lo à vontade. Não que quisesse ser um discípulo, mas a terra precisa de trabalhadores no bem. Vejamos este grupo que difunde as ideias de Cristo, talvez tenha alguma coisa a dizer a respeito de Maria e seus acompanhantes. Tenho dificuldade de aceitar que aquela mãe perdeu tão ilustre filho, e eu, o seu carrasco final, não aceito isto até os dias de hoje. Acalme-se, Longino, estamos perto deles. 37. Os primeiros relatos. O grupo de Longino atingiu o acampamento dos 3 cristianos. Já era tarde da noite e a fogueira ardia lentamente. Havia uma pequena aglomeração de pessoas em torno do grupo. Longino, Amandu, Nora e Eleonora chegaram no meio de uma preleção. Todos olharam os visitantes e um disse: Shalom, venham em paz. Ao ouvir a saudação hebraica, Longino respondeu: Que a paz do Cristo esteja convosco. Claro, sentem-se aqui próximo, respondeu Joaquim. São visitantes ou andantes? Perguntou a mulher. Somos viajantes a caminho de Roma, temos negócios a fazer, respondeu Amandu preocupado em serem descobertos. Então, fiquem mais um pouco, logo serviremos uma refeição. Cheirava no ar um delicioso assado e logo se convenceram que o melhor era ficar.
Digam-me o que acham do Cristo, perguntou Longino. Somos seus seguidores. Vejam, esta mulher foi curada por sua fé em Deus, disse Cérvulo. Como? Ela não acredita nos deuses a nos proteger. Até ser curada da sua visão. Trouxe de nascença uma marca de mulher cega do olho direito. Não via nada até o Nazareno trazer-lhe a visão. Muito interessante, respondeu Amandu. Conte-me como foi. Estávamos em Canaã, o mestre estava exausto e parou próximo de nossa tenda. Ele viu Edilze e perguntou por que não pedia para ter bons olhos. Ela respondeu que não acreditava mais em recuperar sua visão. Então, ele pegou em suas mãos e disse: Dê-me água e um pouco de sal. Falta fortificar a tua visão. Tiveste que vir assim para ser meu testemunho, disse o mestre. Ela começou a chorar e pedir perdão pelos seus erros e atos. Ele falou: Não supliques a mim, mas ao meu Pai, que está no céu. Ele é bondoso com todos e tem um coração enorme, por isso ele me enviou, para vocês crerem nele. Ele tocou na água e lambeu o sal, passou na saliva um pouco de água e tocou nos olhos dela. Assim que terminou disse: Estás curada, abre teus olhos para a vida e não conte para ninguém. Só que a multidão se admirava dele ter parado na tenda e, após beber a água, foi-se embora. Acorreram todos e perguntaram o que ele tinha dito e feito. Somente seus apóstolos presenciaram. Edilze falou: Só ele devemos render glórias. Com isso, o povo continuou a segui-lo. Pegamos nossas coisas e fomos atrás dele também. Passamos muito tempo ouvindo suas preleções e o que sabemos é o que testemunhamos. Complementou. Justo a mim foi dada esta dádiva especial, comentou Edilze. E a partir daquele momento nos tornamos seus seguidores. Ouvimos os seus murmúrios finais, o acompanhamos até a sua crucificação e aqui estamos para louvá-lo a todo instante. Longino, ao ouvir a história, ficou alegre com tudo e perguntou: Vocês ficaram até o final da crucificação? Não, respondeu Joaquim. Fomos expulsos para mais longe do local. Não queriam que nos rebelássemos ao vê-lo sendo crucificado. Bem, pelo menos não perderam grande coisa. É sempre agoniante ver estas cenas, comentou Eleonora. Não pensem que ele nos abandonou. Logo após a sua crucificação, foi retirado e colocado em uma sepultura próxima às Grutas dos Mortos. Dizem que ao terceiro dia ressuscitou. Foi o suficiente para retornarmos e tentar um novo contato com o Mestre, mas só alguns discípulos conseguiram vê-lo em seu esplendor. O que eles viram? Dizem que ao terceiro dia, Madalena foi ao seu túmulo e o encontrou vazio com os restos de sua mortalha. Tinham fitas pelo chão e mais nada. Nenhum cheiro ruim ou pegadas. Trouxeram a notícia de que ele havia ressuscitado e aparecido para outras pessoas. Nós cremos nele, pois só ele foi capaz de dar a visão total para Edilze. Somos gratos eternamente e, para ajudar na sua propagação, sempre que podemos, reunimos pessoas para contar a vinda do Cristo, o Salvador. 38. Outros caminhos de Maria. Passaram-se as horas quando Longino interrogou: Sabes alguma coisa sobre a família de Jesus, de Maria, sua mãe ou seus irmãos? Sim, claro. Assim que enterraram o Mestre, Maria se fechou em casa, em orações, junto com alguns apóstolos. Nós fomos informados de que, após a ressurreição, eles tomaram um rumo para o interior da Galileia e permaneceram por alguns meses. Um certo senador romano, de nome que não me lembro, socorreu a família do Nazareno até deixá-los em certa região não conhecida por nós. Por fim, dizem que ela rumou para colônias judaicas que se formaram próximas ao Oriente. Verdade?
O que me dizem de sua estada em Roma? Perguntou Longino. Bem, senhor, não sabemos disso. Só ouvi falar, através de um criador de ovelhas, que uma senhora com um grupo de pessoas passou antes de nós, próximo a Roma, anunciando a boa nova. Indaguei quem eram e ele apenas mencionou que seria um grupo de judeus convertidos à causa de Cristo. Mais nada? Perguntou Longino. Ah, sim, lembro-me que falou de um tal de João, profeta, e outras pessoas. Talvez seja Maria e seus seguidores. Fizeram milagres? Sim, poucos. Converteram muita gente, o que por si só já é um milagre. Então eles foram para o Oriente. Indagou Longino. Talvez, veja estas pessoas ao nosso redor. São pagãos que querem se converter. O que fazemos? Damos-lhes a palavra testemunhal e os batizamos com as palavras de Cristo, que são: sois filhos de Deus e assim permanecerão sempre. Eu vos batizo e os mergulho na água próxima. Pronto, já estão salvos. Bem, certamente tens um testemunho importante de todo o sofrimento de Cristo, comentou Amandu. Não sabemos como foram os momentos finais. O grupo continuou a conversar e Longino decidiu fazer a sua revelação. Finalmente disse que era o soldado que transpassou a lança no corpo do Cristo e, por isso, trazia marcas incalculáveis na sua memória, mas que serviram para convertê-lo, também. O seguidor de Cristo, Sérvulo, impressionado com a declaração, pôs-se a meditar e falou: Senhor, que surpresa! Então é o soldado da lança. Todos ouvimos que Cristo foi executado no final e que só não quebraram os seus ossos porque era Páscoa. Isso mesmo, é tudo verdade. Neste instante, um vento forte soprou do norte e a fogueira se apagou. Todos se entreolharam e as vítimas das perseguições abaixaram a cabeça e oraram. Senhor, perdoa-nos. Apenas um canto longínquo foi ouvido por Sérvulo e Joaquim, que disseram que eram as vozes do além. Traziam notícias do mundo de lá. Ainda parados, ouviram os galhos das árvores se estalarem às proximidades. Ouçam, são sinais que estamos sendo vigiados. É o momento de mais orações. Surgiu, então, um grupo de moradores dos arredores, portando enxadas e lanças. O que fazem aqui? Falou um deles. Somos apenas viajantes, respondeu Longino. Voltem para suas tendas e não saiam, estamos procurando os salteadores. Vocês viram alguém diferente? Não, senhor, respondeu Joaquim. Então, se ouvirem algo, avisem-nos. O grupo de camponeses se afastou, para alívio de todos. Fiquem aqui, já é tarde para andarem por aí. Convidou Edilza. Está bem, aceitamos. Acenderam novamente a fogueira e deitaram-se próximo dela. Longino, emocionado com aquele encontro, cantou em voz baixa. Senhor, ajude-nos a elevá-lo em nossas mentes, proteja o nosso coração contra as aflições e maus pensamentos. Fique conosco, Pai de eterna misericórdia e bondade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sérvulo, ao ouvir a prece em forma de cântico, respondeu: Que a luz de Cristo nos ilumine. Todos pegaram no sono, com exceção de Eleonora e Nória, que continuaram a meditar e falaram. Você acredita nestas histórias? Perguntou a guerreira. Olha, não ouvi nada igual até hoje. Percebo que estes homens acreditam em algo superior aos nossos deuses. Poremos eles à prova. Seremos testemunhas de suas verdades desde que nos provem esta superioridade. As mulheres pagãs teriam muitas surpresas no futuro, aguardando o desfecho desta história. 39. Novas conversas, o guia. A noite passou lentamente, mas com gritos e vozes ouvidos ao longe.
Longino sempre se assustava com os ruídos e Amandu resolveu ficar mais próximo de Edilza. Achava que poderia ouvir mais da história de sua cura, afinal, ela e Longino são testemunhas da história de um salvador da humanidade. Bem, era isto que começava a imaginar. Edilza, me responde uma coisa, este Jesus de Nazaré era um homem sábio? Sim, muito. Depois que passamos a acompanhá-lo vimos muitas coisas e ouvimos outras tantas. Se ele era um curador, podemos afirmar que ele não era deste mundo, pois nunca ouvi tantas histórias de curas feitas por uma pessoa em tão pouco tempo. Ela sorriu e disse: ele não era deste mundo e, sim, do mundo que Deus criou. Lá, ele dizia, não havia guerras ou conflitos, a sua majestade era eterna e o amor era disseminado entre todos. Ficávamos imaginando onde era este lugar e, após muito meditar, chegamos à conclusão que era a nós que ele se referia, a nossa condição humana mais evoluída. Por isto, levamos esta mensagem aos outros e aos necessitados de uma verdadeira vida. Vocês mudaram de vida, certo? Sim, passamos a segui-lo e apreciar suas orações ao Senhor Deus, que criou o universo. De tudo somos testemunhas e de tudo somos afirmadores da fé nele. Muito bem, e agora, ele está morto. O que fazer? Ele afirmou que sua missão estava chegando ao fim aqui na Terra e era necessário continuar suas promessas de um reino de paz e amor. Portanto, ele contagiou a todos que ouviram, divulgando e pondo em prática seus ensinamentos. Sabemos que é difícil, mas fazemos o que ele nos indicou. Amandu, pensativo com essas palavras, continuou a interrogar Edilza. Não tens filho, por quê? Não tens marido. Joaquim é meu parceiro, mas não tive a bênção de ser mãe. Rogo a Deus, diariamente, que me conceda esta graça. Mas por que perguntas isto? Para saber o que mais te traz esta viagem. Bem, nos tornamos pequenos mercadores. Logo que sairmos daqui, iremos negociar óleos e mantas que compramos mais adiante. A cerca de 20 léguas, encontrarão uma comunidade que produz azeite. Demos em troca algumas cordas e pequenos tapetes confeccionados por nós e, assim, continuamos nossa jornada. Não pretendem voltar a Galileia. Sim, quando Joaquim, meu amor, anunciar o fim da nossa missão de divulgação. Ele tem muitos sonhos e alguém o guia durante o sono, dizendo o que fazer. Por sinal, ele já sabia que seríamos visitados por soldados de Roma, em viagem pelo caminho. Disseram que eram seguidores do Cristo em uma missão especial. A de levar uma mensagem ao Todo-Poderoso Romano. Entendo, respondeu Amandu. Então, já sabes quem somos. Desde que se anunciaram, já sabíamos quem eram. E a nossa missão é tratá-los bem e indicar o melhor caminho. Com isso, estava finalizada a conversa daquela noite. Todos adormeceram e deixaram a luz do dia anunciar novos acontecimentos. Amandu, acorda, é tarde, temos que prosseguir caminho, anunciou Longino. Já passava das 8 horas da manhã e o grupo de Joaquim estava pronto para seguir viagem. Para onde vão? Perguntou Longino. Vamos para a Judéia. Teremos outra função lá. Ficaremos em nossa cidade e não partiremos mais. Dali, mandaremos notícias de Cristo. Nossa missão acabou. Revelou. Amandu olhou para Edilza e sinalizou um aceite com a cabeça. Tudo parecia terminado na missão do grupo de ser